Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de postagem de vídeos. Hoje, 12 de novembro de 2020, uma quinta-feira, e nós vamos então começar com geografia, tá bom? No último vídeo, nós falamos sobre os problemas dos centros urbanos. E aí, ao ler a matéria com vocês, nós destacamos 4 problemas, que foram eles: não ter experiência e nem qualificação profissional, porque nós falamos do êxodo rural, né? Que é essa vinda do campo para a cidade, né? E quais foram as dificuldades que esses trabalhadores encontraram aqui? Então, não ter a qualificação profissional, né? E nem a experiência. Aí, com isso, eles tiveram que ir para ocupações irregulares, que é chamado favelas, né? A qualidade de vida e a dignidade, elas ficaram enfraquecidas com isso, certo? Uma vez que você não tem dinheiro, que você não consegue manter as suas condições básicas, as coisas vão ficando cada vez pior. E a última é a dificuldade de mobilidade, ou seja, o transporte, tá? Bom, eu deixei para vocês a atividade da página 48 e 49, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho da cidade e campo, relações e identidades. Então, olha lá. As relações entre as áreas rurais e as áreas urbanas são comumente identificadas por meio das trocas existentes entre os espaços. A cidade é abastecida por alimentos e matérias-primas advindos do campo, ao mesmo tempo que fornece produtos industrializados e serviço às pessoas da zona rural. Então, há uma troca, né? Então, aqui deixou claro para a gente o seguinte, que a cidade ela é abastecida por alimentos e matérias-primas que vêm do campo, certo? Mas, ao mesmo tempo, ela também fornece produtos industrializados e serviços às pessoas da zona rural. Então, nós vamos grifar esse primeiro parágrafo, porque ele é de suma importância. Tem duas imagens aqui para ilustrar bem isso aí, olha. À esquerda, a colheita de algodão na zona rural de Leme, São Paulo, realizada por maquinário e vendida na área urbana, ou seja, colheu, não foi com mão de obra humana, usou-se aqui um maquinário, né? Após a colheita foi vendido para a área urbana. À direita, a gente vê a indústria de fios em uma cooperativa localizada em Fortaleza, lá no Ceará, que utiliza o algodão como matéria-prima, ou seja, essa colheita de algodão foi mandada para onde? Para essa cooperativa, né, para essa indústria que usa como matéria-prima o algodão. Então, olha como que uma vai dependendo da outra, olha como que uma vai usando a outra. Nos últimos 50 anos, o Brasil deixou de ser um país rural e passou a ser um país urbano. Tanto que no que se refere às atividades econômicas, quanto no que diz respeito ao número de habitantes que passaram a morar nas cidades. Então, vamos grifar esse segundo parágrafo também, porque aqui ele fala pra gente, né, que o Brasil não é mais um país rural, ele deixou de ser um país rural, passou a ser um país urbano. E quais foram as características dessa mudança, de deixar de ser rural para ser urbano? Duas características bem presentes. Primeiro, a quantidade de pessoas que vieram para cá, certo? Saíram do campo e vieram para a cidade. E a questão também econômica, né? Porque com a vinda das indústrias para cá, gerou emprego. E isso também fortaleceu a economia, tá bom? Antes do desenvolvimento do setor industrial no Brasil, a economia do nosso país era bastante dependente da produção rural. E grande parte dos produtos eram vendidos em outros países.
Com o desenvolvimento do setor industrial, que utiliza matérias-primas como leite, milho, soja, cana-de-açúcar, algodão, minérios, entre outros vários, produtos que têm sua origem no campo, houve necessidade de um aumento da produção rural para o abastecimento da própria indústria. O aumento na produtividade foi possível por meio de uso de novas tecnologias, de maquinários, fertilizantes e defensivos agrícolas, desenvolvidas no espaço urbano. Então, nós vamos grifar esse último parágrafo aqui, porque o que ele quer dizer para a gente? Que antes, o setor que mais crescia, né, que tinha um certo desenvolvimento, era o setor rural. Mas, com o desenvolvimento do setor industrial, o campo também começou a ter que produzir mais para dar conta de abastecer as indústrias que trabalham com matéria-prima, né? E aí citou algumas: leite, milho, soja, cana-de-açúcar, algodão, minérios. Então, esse aumento fez com que a indústria, ela prosperando na cidade, na zona urbana, ela obrigou o setor rural, né? Eles fizeram essa obrigação de ter que plantar mais matéria-prima para poder abastecer a indústria. Então, nós vamos grifar esse último parágrafo, né? Que eu falei que é importante. E aí nós vamos lá para a próxima página, que é a página 51, que fala para a gente da modernização. A modernização do campo e o crescimento das cidades, cujos limites de território se ampliaram, ou seja, aumentou, fazem com que as relações entre os espaços rural e urbano sejam intensificadas. O que significa, gente? Falou pra gente o seguinte, que a cidade e o campo, os dois estão em alto crescimento. O campo está em crescimento em quê? Em fornecer matéria-prima para abastecer a indústria, tá? Então, o campo está ficando mais moderno. Por que, professora, que o campo está ficando mais moderno? Porque, para aumentar a produção, teve-se que se comprar maquinários para plantar em maior números e colher em maior quantidade. Então, o campo ele foi modernizado, tá? Mas o que obrigou o campo a ficar moderno? Simples. A indústria aumentou na cidade e a indústria trabalha com matéria-prima. Então, o campo foi obrigado a abastecer a indústria. Mas nessa obrigação, ele também foi usando uma modernização. Então, o que acontece? A modernização do campo e o crescimento das cidades fazem com que as relações entre o espaço rural e o espaço urbano sejam intensificadas. Então, vamos grifar esse primeiro parágrafo aí. E aí a gente continua. Além do aumento das influências culturais que o espaço rural exerce sobre o espaço urbano, manifestadas, por exemplo, nas festas tipicamente sertanejas e nas feiras agropecuárias que ocorrem nas cidades, crescem também as práticas de agricultura urbana. No Brasil, elas ocorrem nos quintais das famílias que cultivam pomar em terrenos desocupados, entre outros locais onde é possível plantar variedades de hortaliças. Então, o que quer dizer aqui pra gente? Que hoje em dia as pessoas que estão ocupando o espaço urbano, elas também estão tendo algumas práticas agrícolas, né? Hoje em dia é comum você chegar em alguma casa e ver lá uma hortinha de couve, de alface, cebolinha, tomate. E aquelas pessoas que têm um espaço maior, ela faz até canteiros e planta outros tipos de hortaliças ali, verduras, né, para o seu próprio consumo. Então, isso é uma característica do campo, né, mas que a zona urbana, né,
As pessoas que estão morando na cidade, elas estão tendo essa prática da agricultura. Novas atividades produtivas relacionadas à prestação de serviços passam a ser desenvolvidas nos espaços rurais, como o ecoturismo, o turismo rural, além de novas formas de ocupação do campo, como a criação de chácaras e condomínios, que assumem funções residenciais em áreas que eram antes dedicadas à atividade agropecuária. Então, o que acontece? O campo, ele agora passou a ter uma nova imagem, né? Agora as pessoas vão ao campo também para uma questão de turismo, para conhecer. Então, elas praticam o ecoturismo, né? Elas praticam também o turismo rural. E o que vem a ser aí? No que vem a ser isso, professor? É quando você, né, quer fazer um passeio, por exemplo, por uma fazenda, quer conhecer o dia a dia daquela fazenda, desde bem cedinho ali, na hora que vai tirar o leite da vaca, até o momento em que todos se recolhem, né? Então você vai conhecer a fundo como que é um dia na zona rural, tá? Então isso é chamado de ecoturismo ou turismo rural, como queiram chamar, tá? E hoje em dia também, aqueles lugares que hoje não servem mais como lugar para se plantar, foram construídos condomínios residenciais, né? Ou seja, foram construídos casas, e ali as pessoas vão ter uma característica mais natural, mais de preservação da natureza, um maior cuidado com o meio ambiente, tá? A gente vai grifar esse último parágrafo aqui, tá? De novas atividades até a agropecuária. E aí a gente vê, olha, as duas imagens que estão nessa página. Lá na primeira imagem é uma área de transição entre o espaço rural e o espaço urbano de Serrana, em São Paulo. Olha para vocês verem. A gente aqui na imagem, a gente já vê que tem uma boa parte, né, do espaço aqui ocupados por casas, construções, estradas, né? E ao fundo ali a gente vê a zona rural. E abaixo aqui a gente vê o condomínio que é localizado na zona rural de Pozo Alto, Minas Gerais. Olha que lindo esse condomínio rural, gente. Fala a verdade se não dá vontade de morar nesse lugar. Olha que contato fantástico com a natureza. Você respira um ar com certeza muito mais puro ali, né? E é muito bacana essa conscientização, né? E lembrar, né, que era uma terra que estava desativada, né? E que ela foi colocada para ser usada para construção de um condomínio, né? Isso é bacana. E aí na página 52 tem dois parágrafos que finalizam essa relação e essa identidade entre o campo e a cidade. Com isso, novos tipos de trabalho são criados nas áreas rurais, sem necessariamente terem relação com as atividades próprias desses locais. O desenvolvimento do comércio, dos serviços de corretagem de imóveis e dos polos de assistência técnica para os novos produtos que chegam ao campo é um exemplo de como a expansão do modo de vida urbano influencia o modo de vida no espaço rural, né? Então, ou seja, novos tipos de trabalhos foram criados nas áreas rurais, tá? E nem sempre eles têm uma relação com o campo, não, tá? Mas, devido a esse aumento que teve, né, da população vindo para a cidade, da indústria ter se expandido por aqui, a oferta de emprego aumentou, o campo ele foi forçado a ceder mais matéria-prima, ele foi forçado a se modernizar com a aquisição de maquinário, mas ali também foram aparecendo outras oportunidades de emprego. Aí fala pra gente aqui, ó, o desenvolvimento de comércio, serviços de corretagem de imóveis. Por quê? As pessoas começaram a procurar, por exemplo, esse condomínio residencial. Quem vai vender? Tem que ter um corretor para vender, certo? Então, isso aí mostra pra gente a expansão do modo de vida urbano, como que está influenciando o modo de vida no espaço rural. Então, vamos grifar esse último parágrafo aí, por favor, da página 52.
E aí a gente tem uma imagem aí, ó. Proprietário rural utilizando tecnologia para organizar a colheita de soja em Campo Verde, Minas Gerais. O que ele está usando aí na mão dele? Um rádio, né? Uma comunicação por rádio. Né? Ali ele manda as instruções para quem está lá dirigindo as máquinas, lá os tratores, né? As máquinas que estão ali na colheita, né? Da soja. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam para mim? Nós vamos fazer o antes de seguir, que está aqui na página 54, tá? E nós vamos fazer o já aprendi, porque nós estamos finalizando esse capítulo aqui, né? Que é o capítulo 6. Deixa eu só conferir aqui para não falar bobagem. Então, nós já estamos finalizando o capítulo 6. Então, nós vamos fazer o já aprendi, que vai ser da página 55 até a página 61. Professora, mas é muita coisa. Não é muita coisa porque, primeiro, serão só 2 vídeos hoje, tá? Justamente porque nas 2 disciplinas eu estou fechando unidade. Então, eu quero que vocês façam o já aprendi. Então, vocês vão fazer o já aprendi pra mim. E assim, é como lá de história eu falei com vocês. Vem assim, olha, uma questão e uma perguntinha. Então, assim, é uma página para aquela questão só. Então, não se preocupem que não é muita coisa não, tá? E eu gostaria muito que vocês fizessem, porque é um reforço do capítulo que a gente está encerrando, tá? E é também uma preparação para avaliação que começa segunda-feira, tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima.